Hoje, vamos mergulhar em um tópico que intriga muitos crentes: tatuagens de uma perspectiva bíblica. O que as Escrituras realmente dizem sobre essa forma de expressão artística? Exploraremos os ensinamentos bíblicos, considerando diferentes pontos de vista, e refletiremos sobre como podemos integrar a fé em nossas decisões sobre tatuagens. Prepare-se para um diálogo edificante e enriquecedor enquanto exploramos este tema juntos. Ao longo da história, as tatuagens têm sido objeto de vários debates e opiniões na sociedade, especialmente dentro da comunidade cristã. Desde a sua associação com práticas pagãs até a sua aceitação como expressões artísticas pessoais, as tatuagens têm sido um tema de interesse e controvérsia no contexto da fé. Mas, além de discutir simplesmente a legalidade ou ilegalidade das tatuagens, exploraremos as implicações mais profundas por trás dessa prática. Qual é o significado das tatuagens no contexto de nosso relacionamento com Deus e com os outros? Como as tatuagens podem ser uma expressão de nossa fé e identidade como seguidores de Cristo? No passado, as tatuagens eram vistas como sinais de afiliação a gangues ou experiências de prisão. Hoje, encontramos tatuagens em mães suburbanas, adolescentes góticos, estrelas pop e até líderes religiosos. De acordo com o Wall Street Journal, quase metade dos millennials admite ter pelo menos uma tatuagem. Anteriormente, tanto a igreja quanto a cultura mainstream rejeitavam firmemente as tatuagens. No entanto, agora é quase comum ver um membro da igreja com o braço cheio de tatuagens. O que antes era um símbolo de rebeldia, agora se torna um fascinante tópico de conversa. Mas, e o que a Bíblia diz sobre tatuagens? O Antigo Testamento oferece orientações a esse respeito. Moisés, nos primeiros 5 livros da Bíblia, estabelece cerca de 613 leis. Essas leis abrangem desde o sistema sacrificial e deveres sacerdotais até o estilo de vida e governança do povo judeu. Em Levítico 19, versículo 28, Deus proíbe tatuagens como forma de adoração aos mortos, afirmando: "Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos." No entanto, o versículo anterior também proíbe cortar as bordas da barba. Levítico 19, versículo 27. Além disso, outras leis judaicas proíbem comer carne de porco ou usar roupas de materiais mistos. Isto se encontra em Levítico 11, versículos 7 e 19. São regras que alguns cristãos hoje em dia geralmente não seguem. Existem muitas leis que ainda seriam benéficas hoje. E, sem dúvida, todos os cristãos devem seguir os 10 mandamentos. No entanto, há outros mandamentos, como: não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe. Êxodo 23, versículo 19, que eram específicos para as circunstâncias do antigo Israel. Então, como decidimos quais leis seguir em nossas vidas? O que é hermenêutica? Como cristãos comprometidos, queremos ser fiéis na interpretação da Bíblia, um processo conhecido como hermenêutica. Hermenêutica é a arte e ciência de interpretar e aplicar a Bíblia às nossas vidas atuais. Dr. Ken Gore, professor de estudos bíblicos na Universidade Batista de Dallas, explica: a Bíblia foi escrita para nós, não para nós. Essa ideia é desenvolvida no livro Como Ler a Bíblia por Todo o Seu Valor, uma obra valiosa. Os autores bíblicos foram inspirados a escrever mensagens que perdurariam pelos séculos e milênios, mas não estavam escrevendo diretamente para nós. Isso nos leva à importância de entender cuidadosamente o contexto da palavra de Deus antes de aplicá-la às nossas vidas hoje. Por exemplo, não devemos interpretar Filipenses 4, versículo 13, como uma garantia de que podemos alcançar qualquer coisa apenas tentando. Claro, Deus tem o poder de realizar milagres e poderia permitir que eu vencesse LeBron James em um jogo de basquete 1 contra 1, mas essa não é a principal mensagem do versículo. Se eu jogasse contra ele, eu perderia. O que está acontecendo? Deus não me dá a força para fazer tudo o que quero? Kelly Edmiston fornece uma introdução útil à hermenêutica usando Filipenses 4, versículo 13, como exemplo.
No livro de Levítico, o povo de Deus acabara de ser libertado da opressão no Egito. À medida que Moisés liderava Israel, Deus lhes deu leis para ajudar a construir uma identidade baseada em seu relacionamento com ele. Algumas dessas leis intencionalmente distanciavam os israelitas das práticas pagãs. Hoje, os cristãos, exceto os judeus messiânicos, não seguem uma dieta kosher, evitam misturar tecidos e geralmente raspam as costeletas. Então, por que seguimos algumas leis do Antigo Testamento e não outras? Há um grande debate sobre a aplicabilidade de certas leis após a Nova Aliança. Às vezes, o Novo Testamento permite especificamente certas mudanças, como quando Marcos escreve: "Assim Jesus declarou puros todos os alimentos." Marcos 7, versículo 19. Em outras ocasiões, a Bíblia diz que estamos livres das antigas leis judaicas e não precisamos mais seguir o sistema sacrificial. No entanto, Jesus continua a condenar o adultério, indo ainda mais longe ao afirmar que a luxúria é tão pecaminosa quanto o adultério. Mateus 5, versículo 27 e 29. A proibição de tatuagens no contexto bíblico nos leva a refletir sobre as razões por trás dessa instrução divina. Para entender completamente o significado dessa proibição, é crucial considerar o contexto histórico e cultural em que foi dada. Na época em que essas palavras foram escritas, a sociedade em que os israelitas viviam estava imersa em práticas religiosas e cultuais, que Deus considerava abomináveis. Muitas dessas práticas envolviam modificações corporais, incluindo tatuagens, como parte de rituais de adoração a deuses pagãos e práticas de luto pelos mortos. Deus, em sua sabedoria, deu essas instruções específicas ao seu povo para protegê-los de serem arrastados pelos costumes e práticas pagãs ao seu redor. Ele proibiu tatuagens como parte de um chamado mais amplo à santidade e separação do povo de Israel do mundo ao seu redor. Isso nos leva a questionar se essas mesmas preocupações e contextos culturais se aplicam igualmente a nós na sociedade contemporânea. Ao refletirmos sobre essa proibição no contexto moderno, devemos considerar se as tatuagens ainda estão associadas a práticas religiosas ou culturais que contradizem os princípios bíblicos. Além disso, devemos examinar se a motivação por trás de nosso desejo de fazer tatuagens reflete a devida reverência pelo nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de acordo com os ensinamentos bíblicos. Em última análise, essa reflexão nos convida a discernir se as tatuagens em nossa sociedade contemporânea ainda representam um desvio dos valores e da santidade que Deus nos chama a manter como seus seguidores. A palavra tatuagem não é clara na língua hebraica. Algumas traduções da Bíblia usam a palavra tatuagem para traduzir um termo hebraico que é, na verdade, mais ambíguo. A palavra hebraica kaká pode significar incisão ou marca. Alguns estudiosos interpretam essa palavra como marca, o que, numa interpretação completamente literal, proibiria tatuagens temporárias para crianças em feiras ou até mesmo escrever notas na palma da mão. Há um grande debate sobre a aplicabilidade de certas leis após a Nova Aliança. No entanto, a maioria dos estudiosos hebraicos concorda que K se refere ao ato de perfurar a pele para introduzir tinta, criando marcas permanentes. Naquela época, as tatuagens eram muito mais propensas a causar infecções e outros riscos à saúde, mas essa provavelmente não é a principal razão pela qual o Antigo Testamento proíbe as tatuagens. Por que os israelitas não podiam fazer tatuagens? Conforme mencionado anteriormente, muitas dessas leis foram projetadas para separar os israelitas das culturas pagãs circundantes e ajudá-los a desaprender os costumes egípcios. Por muitos anos, comentaristas acreditaram que a proibição de tatuagens estava relacionada à reverência adequada pela criação de Deus. Como apontado pelos estudiosos luteranos do século XIX, Carl Friedrich Keil e Franz Delitzsch, em 1876, esse trecho proíbe profanar a dignidade humana em sua forma humana. Muitos comentaristas conservadores afirmam que a lei que proíbe tatuagens tem a ver com violar nossos corpos como a boa criação de Deus. Embora essa posição seja compreensível,
Agora entendemos que essa lei provavelmente foi dada para proteger os israelitas de se associarem ao culto pagão e ajudá-los a se libertar de sua escravidão. Historicamente, parece que havia duas práticas principais relacionadas às tatuagens durante aquele período. Algumas tatuagens naquela época estavam relacionadas à escravidão. Estudos recentes sugerem que as tatuagens eram usadas para marcar escravos no Egito. Como Deus havia acabado de libertar os israelitas da escravidão, eles nunca deveriam considerar-se escravos do Egito. Além disso, rabinos judeus mais tarde associaram tatuagens à idolatria e ao paganismo. James Smith apoia a ideia de que as tatuagens estavam ligadas às práticas de adoração pagã, enquanto Robert Jameson e outros acreditam que as tatuagens estavam associadas à adoração de ídolos e eram um sinal de apostasia. Nesta leitura, parece que Levítico não proíbe todos os tipos de tatuagens no contexto moderno, já que em nossa cultura as tatuagens são frequentemente vistas como uma expressão pessoal e muitas vezes usadas para mostrar o amor por Jesus. Em última análise, tatuagens não devem ter conotações idólatras e é importante discernir a verdadeira intenção por trás delas. Ainda, existem outros versículos bíblicos que falam sobre tatuagens. Alguns cristãos acreditam que a marca da besta mencionada em Apocalipse 13, versículo 16 e 19, é uma espécie de tatuagem, mas Apocalipse 14, versículo 1, menciona que os redimidos têm o nome do Pai escrito em suas testas, sugerindo que os justos também poderiam ter marcas. Em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, Paulo destaca que nossos corpos são templos do Espírito Santo, sugerindo que devemos glorificar a Deus com nosso corpo, o que poderia incluir tatuagens. Isaías 49, versículo 16, menciona Deus gravando seus seguidores nas palmas das mãos, mostrando uma possível aceitação de marcas culturais. Um artigo de Trevin Wax aborda como em algumas culturas, como na Tanzânia, tatuagens estão associadas à feitiçaria e podem prejudicar o testemunho cristão. Paulo, em Gálatas, enfatiza que em Cristo não há distinção cultural e questões como tatuagens não devem nos dividir. Cristãos podem fazer tatuagens que honrem a Deus, mas devem ser prudentes, evitando temas de escravidão, idolatria e paganismo, e considerando o impacto cultural e o testemunho. Paulo também menciona em 1 Coríntios 8, versículo 9, que áreas cinzentas, como tatuagens, não devem dividir os cristãos. A sabedoria, o Espírito Santo e a comunidade devem guiar cada situação. No contexto ocidental, onde tatuagens não estão mais associadas a pecados como no Antigo Testamento, cristãos podem ser livres para fazer tatuagens bem pensadas que glorifiquem a Deus. A fé cristã é dinâmica e deve adaptar-se com discernimento e sensibilidade às mudanças culturais, buscando sempre glorificar a Deus em todas as decisões. A unidade e o amor entre os cristãos são essenciais, independentemente de escolhas pessoais como tatuagens. Uma lição que podemos tirar deste estudo é a importância de discernir sabiamente e com sensibilidade em todas as nossas decisões, incluindo aquelas relacionadas a expressões pessoais como tatuagens. Através da oração, reflexão e consulta com a comunidade de fé, podemos buscar a orientação do Espírito Santo para tomar decisões que reflitam nosso compromisso com Cristo e nosso chamado para glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Finalmente, lembremos que, além de nossas diferenças de opinião sobre questões como tatuagens, somos chamados a amar uns aos outros e manter a unidade em Cristo. Que nossa exploração deste tema nos inspire a cultivar uma comunidade de fé inclusiva e compassiva, onde cada pessoa seja valorizada e respeitada como um amado filho de Deus, independentemente de suas escolhas pessoais ou aparência externa.